Olá, eu sou Irma Galhardo, escritora tocantinense. Estou aqui para ministrar uma oficina de poesia para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o prêmio Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Quilombolas. E hoje a gente faz com muito carinho para você aí da comunidade quilombola do Povoado do Prata. Comunidade quilombola do Prata. Nós estamos disponibilizando um pacote com 10 oficinas. E você vai poder ver a qualquer tempo, você vai poder compartilhar, rever, porque essas oficinas são muito boas. Algumas são bem úteis, outras são importantes na humanização do ser, como é o caso desta. Muita gente pode dizer, oficina de poesia, para que serve? Serve para nos tornar pessoas melhores, seres humanos melhores, para mostrar um mundo que muita gente não consegue observar, que passa muito rapidamente e não para, que é o mundo da poesia, que é o viver poético, que é muito importante. Quem vive poeticamente pode ter certeza que no final da vida não está aí estressado tomando Rivotril, não está aí com crise de consciência, não está aí amargurado, porque viver poeticamente é buscar harmonia, buscar equilíbrio, e quem busca isso certamente consegue manter o equilíbrio, manter a harmonia na sua vida. Então, a gente vai falar de poesia que está em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as linguagens artísticas. A poesia está, por exemplo, nas artes plásticas, na culinária, na dança, na fotografia, na música, na literatura, no artesanato, em todas as linguagens e em todas as coisas, porque ela está também no voo do pássaro ao entardecer, ela está também nas areias branquinhas do Araguaia, ela está por aí. Só temos que ir lá extrair e ter essa sensibilidade de descobrir poesia em tudo e em todo lugar. A forma escrita da poesia se chama poema. Então, o poema, ele é uma narrativa literária composta de versos, em forma de versos. E que são versos? Verso é cada linha do poema. Porque se você não escreve versos, se você escreve prosa, é quando você vai escrevendo aqui, terminou, você continua na outra linha, terminou, você continua, você só para no ponto final. É prosa, você está proseando, está contando uma história longa. Agora, se você escreve verso, o verso ele tem uma forma fixa, ele tem um estilo próprio. Ou, aliás, o poema. Se você escreve poema, ele tem um estilo próprio, ele tem uma forma fixa, porque ele é feito em versos, ele é feito em forma de versos. Então, o que é verso? É cada linha do poema. A reunião de versos se chama estrofe. E as estrofes, elas podem ser de variados tamanhos. Uma estrofe com dois versos, uma estrofe de 2 linhas, ela se chama dístico. Uma estrofe com 3 versos se chama terceto. Uma estrofe com 4 versos, quarteto ou quadrinha. E tem estrofe de vários tamanhos, tem estrofe com vários versos. É claro que a gente não costuma deixar a estrofe muito grande, a gente prefere dividir, né? Assim, acha mais elegante, a estrofe não tão longa. Mas existem estrofes bem longas. Eu, particularmente, tenho estrofe de 14 versos. Tem um livro que eu reservo uma estrofe para cada tema. É um livro em linguagem de cordel. E aí é uma estrofe para cada tema. E um desses temas é uma história mais alongada e eu não consegui contar toda a história em menos de 14 versos.
E ela ficou lá daquele tamanho, ela é uma estrofe grande. Não deu para dividir, porque, como eu disse, é uma estrofe para cada tema nesse livro. Mas o seu poema pode ser diferente. O seu poema você pode fazer as estrofes do tamanho que você quiser. E o que manda é a sua criatividade, porque felizmente você vive numa época que já aconteceu o tal do movimento modernista, que o movimento modernista nos desobrigou a rimar, a seguir regras nas artes, a metrificar o poema e a tantas outras coisas que a gente era obrigado a fazer nas artes e que não precisa, porque não se obriga. A arte não tem que ter regra. A arte é livre. Fazer artístico precisa ser livre. E o movimento modernista, ele veio deixar isso bem claro. Ele veio institucionalizar isso, veio tornar isso assim, veio normalizar essa liberdade nas artes, porque antes no movimento modernista tudo era muito certinho, muito nas caixinhas, a arte na caixinha, tudo seguindo regras. E na literatura, na poesia especificamente, existia o tal de métrica e a rima. Rima você sabe o que é, né? Quando os versos combinam e as terminações dos versos combinam. E métrica, o que é métrica? Métrica vem de metro, vem de metrificar, de medir. Pois é. Os versos tinham que ser medidos, as sílabas dos versos eram tudo contadas e tinham que ser combinadinhas com os versos seguintes, tinha que dar o mesmo tamanho ali, porque senão ficava um verso deselegante, ninguém queria versos deselegantes no seu poema. Com isso, os poetas sofriam, era um trabalheira imensa construir versos, porque além da mensagem que ele queria passar ali no poema, além de todos os elementos que tem que haver num poema para torná-lo um poema de qualidade, um poema de efeito, quais são esses elementos? Por exemplo, o mais importante deles, a lírica, o lirismo. O lirismo é o principal elemento de um poema maravilhoso. Então, o que é lirismo? Lirismo é aquele, sabe, poesia é sentimento, né? E lirismo é aquele, nossa, sabe, aquele enleio, aquela coisa de deixar a gente assim muito tocada, muito emocionada quando se vê diante daquela produção poética. Então, lirismo é isso. É o principal ingrediente de um bom poema. E aí a gente tem que observar também, por exemplo, ritmo, sonoridade, são elementos que a gente costuma colocar ali num poema para ele ficar atrativo, para ele ficar um poema memorável, né? Um bom poema. Então, se você tem que prestar atenção nessas coisas que precisa, que tem que estar ali, além da mensagem que você quer passar, do recado que você quer dar, se você quer prestar atenção nisso, ainda tem que prestar atenção em métrica, em quantas sílabas tem cada verso. Ah, gente, por favor, né? Ficava muito chato, ficava muito difícil, muito complicado. Porque essa métrica, inclusive, era estudada em escola. Ah, era uma matéria difícil. Ainda bem que a minha geração já não precisou estudar métrica, porque tinha acontecido o modernismo. O que foi o modernismo? Que movimento foi esse? Movimento modernista, o que é isso? O movimento modernista aconteceu em vários países. Aqui no Brasil, começou em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Nós estamos fazendo 100 anos agora do movimento modernista no Brasil. E esse movimento ele foi lançado por alguns jovens lá em São Paulo, na Semana de Arte que aconteceu no museu lá em São Paulo. E esses jovens, eles levavam esse recado de romper com o sistema cultural pré-estabelecido, romper com aqueles paradigmas culturais e sociais da época que norteavam ali a arte, que dizia como que tinha que ser a arte.
E esses paradigmas e esses modelos de arte na época era tudo baseado na arte europeia, na arte de fora, e não valorizava a nossa cultura. Então, uma das bandeiras do modernismo foi exatamente esse resgate da brasilidade, da nossa ideia, né? Valorizar os nossos elementos culturais. E a outra bandeira, mais importante, na minha opinião, foi exatamente romper com as regras, com o sistema cultural pré-estabelecido, tirar a arte da caixinha, parar de tem que ser assim, tem que ser assado. A arte é livre, a arte é indomada, a arte é rebelde, ela tem que correr espontaneamente, ela não pode ser jamais limitada. Não pode dizer se só vai até aqui, vamos cortar esse pedaço, ou se corta pedaço de poema, se corta pedaço de verso, o verso ele tem vida própria, ele vai dizer, ele vai ser guiado apenas por sua criatividade. E muita coisa, então, deixou de ser obrigatória a partir, aqui no Brasil, especificamente, em outros países foram outras épocas, foram antes, inclusive, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil foi em 1922. A partir daí a arte tomou novos rumos e esses jovens que foram criticados na Semana de Arte Moderna, o tempo nos mostrou que eles estavam certos, que o movimento modernista ditou as regras, o modernismo ditou, regras não, mas a partir daí a ótica do modernismo, essa percepção foi utilizada, essa liberdade, melhor dizendo, essa liberdade imposta às artes, foi utilizada aqui, né, em todos os lugares. Então o tempo mostrou que eles estavam certos, os jovens rebeldes, modernistas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Mafaldi, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret, e muitos outros. Manuel Bandeira não era tão jovem, mas estava lá e com seu poema Os Sapos, que foi muito importante para a semana, foi lido lá no teatro, foi muito criticado na época, mas hoje é um poema aí, centenário. Pesquise Os Sapos do Manuel Bandeira, você vai ver que é uma crítica que ele faz com a sociedade da época, que imitava as artes europeias, que coachava, ficava igual o sapo, foi, não foi, sabe? Aquela coisa do sapo boi. Então, é bem divertido o poema, mas é uma crítica social, tá? Os Sapos do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um poeta de Recife, um poeta que cantou muito lindamente os becos de Recife, a história de Recife, mas ele também fez críticas sociais em seus versos. Nós temos, por exemplo, o poema O Bicho, que está bem atual, inclusive, porque no momento a gente vê humanos catando lixo para se alimentar diante da crise que nós estamos vivendo e diante da disparidade social no nosso país. Então, no poema O Bicho, Manuel Bandeira denuncia tudo isso. Ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, comia. O bicho, meu Deus, não era um homem. Aliás, o bicho, meu Deus, não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. É bem forte esse poema, é uma crítica social e ele tem vários outros assim. Mas ele tem poema de enleio também, ele tem poema maravilhoso, que não quer dizer nada, que existe só pela ternurinha, que é, por exemplo, o poema Porquinho da Índia. Você deve conhecer dos livros didáticos, lá de quando você era criança, porque eu me lembro desse poema, de quando eu era criança, do meu livro de português, lá do 2º ano primário. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão.
levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos, e ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha terninha. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então esse poema do Manuel Bandeira, é um clássico, Porquinho da Índia, está aí nos livros didáticos abundantemente, as pessoas gostam muito, eu amo. Mas ele tem, por exemplo, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Com licença, meu branco, e São Pedro bonachão. Pode entrar, Irene, você não precisa pedir licença. É um poema que retrata aí a passividade do negro na nossa sociedade, né? Porque o negro, ele foi treinado diante das atrocidades que a nossa sociedade impôs a ele, impôs também o silenciamento e a subalternidade. E esse poema mostra aí essa subalternidade, essa obrigação que para a sociedade os negros tinham de ser bons, e a Irene, ela personifica, né, essa pessoa boa, essa pessoa sempre... Quem é que está sempre de bom humor, né, gente? Principalmente diante de tantas injustiças sociais infligidas ao seu povo, e como nós sabemos, a escravidão no Brasil foi uma violência muito grande. A forma como se deu a libertação da escravidão sem nenhuma indenização para com esses ex-escravos foi outra violência, outra injustiça, outro absurdo muito grande. E como se conduziu essa pós-escravidão sem nenhuma política pública para inserir esse escravo na sociedade foi outra violência, outro absurdo infligido ao negro, ao afrodescendente. Então, o afrodescendente não tem motivo para estar sempre de bom humor, porque é muita coisa para ele se indignar, é muita injustiça social, é muita violência, é muita coisa ruim que acontece com o afrodescendente no nosso país ainda hoje. E no tempo do Bandeira era muito mais, se a gente parar para pensar, né? Esse poema tem quase que um século, então era muito pior, porque a gente já andou bem, apesar de precisar andar muito, de correr, porque é urgente essa retaliação. Nós temos uma obrigação, nós temos uma dívida moral para com o afrodescendente, e é urgente que paguemos, é urgente que tentemos minimizar de alguma forma essas atrocidades, essa vergonha, esse absurdo que nós brasileiros infligimos ao negro aqui no Brasil. Então, o poema Irene no Céu, que é o nome do poema Irene no Céu, mostra essa realidade, focando principalmente nessa questão do bom, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu, com licença, meu branco, o São Pedro, pode entrar, Irene, você é tão boa, você nem precisa pedir licença, você só fez bondades lá na terra, você é uma pessoa sem pecado, sem maldade, sem máculas, né? Então, aquele silenciamento que foi imposto ao negro, porque ele não podia nem reclamar de sua condição, ele tinha que aceitar tudo de bom humor, como se ele continuasse coisificado como na escravidão ainda. Então fecho aqui esse parênteses, você me desculpa eu ter me permitido ir por essas searas, falar um pouco mais sobre o tema quando a gente está falando quando a gente está numa oficina de poesia, mas eu acho que é preciso porque a gente está numa oficina de poesia especificamente para uma comunidade quilombola que vive
diretamente, vive continuamente todas essas consequências aí dessa escravidão ainda, porque nós sabemos que tudo que acontece, que tudo que existe de igualdade, de desigualdade social no Brasil, ainda é consequência da escravidão e da forma como essa escravidão foi abolida, da forma errada, sem nenhuma indenização e sem nenhuma política pública para inserção desse escravo ali no meio social, né? Então a gente, séculos depois, a nossa sociedade ainda vive drasticamente as suas consequências, as consequências dessa irresponsabilidade. Então, voltando aqui ao poema, o poema, ele, escrito em verso, ele tem também uma forma fixa, que não é obrigado, porque como eu já disse, aconteceu o modernismo, parará. Mas tem gente que ainda gosta de rimar, eu gosto. Tem gente que ainda gosta de fazer sonetos. O que é soneto? Soneto é uma forma fixa de poema. O soneto, ele precisa ter sempre 14 versos. E esses 14 versos têm que ser divididos em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes tem que ter 4 versos cada uma. E as 2 últimas estrofes tem que ter 3 versos cada uma. Então, o que é soneto? Soneto é um poema composto de 14 versos, dividido em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos e as 2 últimas tercetos. Então, se a gente for contar 4, 8, 11, 14, fechou o soneto, 14 versos, tá vendo? Tem tanto soneto lindo nesse mundo. Hoje as pessoas fazem menos, mas ainda fazem muitos sonetos bonitos. Vou falar uns sonetos bonitos aqui para você conhecer e passar a gostar, porque, gente, gostar de poesia é do caô. Tem gente que fala, não gosto de poesia, acho difícil, não entendo. Sabe por que você não entende? Porque a poesia, ela precisa ter uma linguagem econômica, porque ela é feita em verso. Lembra que eu falei que o poema é feito em verso? Então, como ele é feito em verso, você não pode colocar tudo, senão o verso fica muito grande. Então, você tem que escolher cuidadosamente cada palavra que você vai colocar ali. E aí, você tem que escolher palavras que vão dar efeito ali nos seus versos, vão deixar os seus versos passando uma mensagem grande, falando muita coisa com poucas palavras, entendeu? Então, você precisa ser cuidadoso na escolha de cada palavra. E você precisa... Por que eu tô falando disso? Eu entrei nesse assunto, mas peraí, deixa eu pegar o fio aqui da meada. Eu tava falando assim, que o poema é escrito em verso, por isso que a linguagem é econômica. Isso. Então, a linguagem tem que ser resumida. E aí, muita gente diz que não entende. Eu não entendo. Fala lá uns treinos, não entendo, fala tudo direito, não fala tudo. Mas sugere poemas, literatura e poema especificamente, que a gente está falando de poema, mas a literatura em geral também, ela fala muito nas entrelinhas. O que é entrelinha? Entrelinha é o subentendido, sabe? Quando você não fala, mas você deixa entendido que é assim. O subentendido, então. Entrelinhas é a mensagem oculta, a mensagem que não está escrito, mas você entendeu. Aquele poema quis dizer tudo aquilo ali, certo? Então, por isso, o poema tem uma linguagem econômica, mas ele fala muito. Você precisa aprender a entender poema, você precisa aprender... E para aprender a entender, você precisa aprender primeiro a gostar. Porque a gente só fica um pouco mais ali, se debruça um pouco mais aquilo que a gente gosta. Senão a gente passa direto e nem presta muita atenção. Mas se você passar a gostar, você vai prestar atenção e vai entender. Então, como é que faz para gostar? Como qualquer coisa na vida. Você tem que educar para aquilo. Por exemplo, feijão, você gosta do feijão salgado porque você aprendeu a comer o feijão salgado. Entendeu? Você gosta... O japonês já gosta do feijão doce porque ele aprendeu, ele foi educado comendo feijão doce. É assim. Então, a gente tem que educar o ouvido também para gostar de poesia. A gente tem que ficar ouvindo bons poemas, ouvindo os clássicos, entendeu?
para ir educando. E aí tem uns poemas maravilhosos que a gente pode ficar lendo e ouvindo. O que é um poema clássico? Um poema clássico é aquele que em qualquer tempo ele é atual. Mesmo ele tendo sido escrito há 500 anos, igual um do Luís Vaz de Camões, que eu vou falar aqui para vocês. Foi escrito há quase 500 anos. Um soneto. Vou falar aqui para vocês. Quem foi o Luís Vaz de Camões? Você sabe? Um escritor português, o maior poeta da língua portuguesa. Ele nasceu em Portugal há quase 500 anos. Mas ele escreveu uns poemas tão lindos que esses poemas chegaram até a gente. E são clássicos. Ele continua na moda. A gente continua entendendo. Mesmo tanto tempo depois. Eu vou falar que ele com um soneto. Que a gente está aqui falando, não é de soneto, aquele poema feito com 14 versos, dividido em 4 estrofes. Então, Luís Vaz de Camões, ele era ótimo em soneto, ele fez muitos sonetos maravilhosos. E na época ele nem botava título nos sonetos, ele fazia tanto que ele nem punha título, ele ia só escrevendo. E aí, para a gente identificar os sonetos dele hoje, combinou que o título do soneto ia ser o primeiro verso de cada soneto dele. Então, o soneto que eu vou falar aqui se chama 7 anos de pastor, que é o primeiro verso desse soneto, que é um poema que conta a história de um trecho da Bíblia, uma parte lá da Bíblia, de Raquel e de Jacó, sabe? Então, Luís Vaz de Camões, como a gente gosta de chamar carinhosamente esse poeta tão antigo, esse poeta conseguiu contar essa história, imagina você, em apenas 14 versos, em forma de soneto, rimado e metrificado. Porque na época dele era preciso rimar e metrificar. Como é que é o soneto? 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, pois a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém Labão, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava agonia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora-se negada sua pastora como se não houvera merecido, começa a servir mais 7 anos, dizendo: mais serviria, se não fora, para o tão longo amor, tão curta vida. Então tá aí um soneto escrito há muitos séculos, né? Quase 5 séculos, quase 500 anos. E soneto bonito, que conta uma história em poucos versos ali. É um clássico da literatura universal, é bem famoso esse soneto, como muitos outros sonetos do Luís Vaz de Camões. Você deve conhecer um deles. Se você tiver mais ou menos a minha idade e gostar de música, certamente você conhece um soneto do Luís Vaz de Camões que foi musicado, que virou música, sabe de quem? Do Legião Urbana. Lembra o Legião Urbana? Lembra o Renato Russo? Pois é, se você gosta de música, você sabe de quem que eu estou falando. Renato Russo pegou um poema do Luís Vaz de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver, e colocou uma música linda, e a gente cantou, e a gente amou, e a gente delirou com essa música, você lembra? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o não contentar-se de contente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente. Isso é lindo. Eu sou péssima para cantar. E você vai achar feio eu cantando. Mas, se você for bem no Google, se você for no YouTube e colocar Amor é fogo que arde sem se ver, Legião Urbana, você vai ver que música maravilhosa, com versos tecidos quase 500 anos. Olha o poder da literatura, olha o poder da poesia e olha o quanto esse tal de Luís Vaz de Camões foi maravilhoso. Porque para esses versos terem chegado até hoje, gente, quanta coisa se passou. Na época dele não tinha internet, não tinha rede social, não tinha e-mail, papel, livro.
era objeto de luxo, porque pouquíssima gente sabia ler, pouquíssima gente sabia escrever. Pouquíssima gente se interessava, respeitava, valorizava um livro. Imagina quanta coisa esse livro passou, quanta gente chutou e jogou para lá para gente chegar até aqui hoje, né? E muitas outras coisas lindas do Luiz Vaz de Camões. Ele escreveu, eu não posso falar dele sem mencionar o livro mais importante, a obra mais importante dele, que não é um soneto, é um poema, mas é um poema tão longo que é uma epopeia. O que é epopeia? É um feito heróico contado em versos. Então, quando você vai contar um feito, você vai contar uma história, um fato heróico em versos, não é um poema simplesmente, né? É uma história. Então, é uma coisa longa. E esse poema, essa epopeia do Luiz Vaz de Camões, que é a maior epopeia da língua portuguesa, que é o poema mais maravilhoso da língua portuguesa, se chama Os Lusíadas. É um poema tão longo que é um livro. Os Lusíadas é um livro maravilhoso do Luiz Vaz de Camões. Conta uma parte da história de Portugal, conta sobre as conquistas da navegação portuguesa também. E conta lindamente, conta todo o inverso. Imagina um livro todo feito em estrofes de oitavas, estrofe com 8 versos, metrificados e rimados. Os Lusíadas é assim. É todo em oitavas. Você imagina que coisa mais perfeita. Você imagina que riqueza, você imagina que joia mais especial. Porque eu costumo dizer que se as artes, em geral, é um tesouro você há de concordar comigo, que a arte é um tesouro maravilhoso. Se a arte é um tesouro, a literatura é aquela joia, sabe? Que você precisa burilar, aquela coisa que você debruça mais tempo ali. Porque tem muita forma de arte que você consegue realizar mais rápido. Você não precisa estar ali burilando, insistindo. A literatura não, a literatura precisa dar uma atenção maior, né? Precisa daquele burilamento, daquele risca, faz de novo, rever, não ficou bom, vamos fazer novamente, refaz. E o poema é uma joia tão especial. O poema é sabe, aquela joia de filigrana, aquela coisa assim, tão maravilhosa e tão delicada, que tem que ter todo um burilamento, que tem que ter muita lapidação, que você fica dias e dias ali construindo aqueles versos, escolhendo cuidadosamente cada palavra que você vai utilizar ali para causar o efeito que você quiser. Porque esses efeitos são variados, já que poesia é emoção e nós temos emoções variadas e todas essas emoções podem ser transformadas em versos. Porque poesia é emoção, não é? Então, não existe poesia só de amor e nem só de coisas belas. Existe poesia de dor, existe poesia de tristeza, de resignação, de indignação, de comemoração, sabe? De todos os nossos sentimentos, já que poesia é emoção e os sentimentos podem ser transformado em arte, em qualquer linguagem. Se você coloca no papel, vai ser um poema. Se você transforma isso em dança, né, vai ser uma performance de dança. Você pode fazer, né, ou para fotografia, ou para música, você vai pegar esse sentimento e vai transformar naquela linguagem artística que você domina. Mas se você colocou no papel, se você escreveu em forma de verso, é um poema. Então esse poema ele pode ser de dor, ele pode ser de protesto, ele pode ser de denúncia, ele pode ser de homenagem, ele pode ser de comemoração, de amor, de qualquer coisa, de qualquer um dos sentimentos. E
todos são plausíveis, porque são manifestações culturais, né? Então, poema de dor é feio, poema de tristeza é feio. Não, ele está lhe dando o seu recado, né? A arte, ela não é porque ela é colocada de uma maneira feia, de uma maneira agressiva, que ela não tem o seu valor. Não sei se você conhece, se não vale a pena você colocar aí no Google Basquiat. Você já ouviu falar do Basquiat, Jean-Michel Basquiat? O Jean-Michel Basquiat foi um francês, um artista plástico francês, morador de rua. E o que ele conseguiu passar para a sua arte foram aqueles grafites, aquelas coisas bem agressivas, mesmo, aquelas imagens feias, assim, borradas, rabiscadas. No entanto, hoje, uma arte, um quadro, uma tela de Basquiat é vendida, é leiloada por não sei quantos milhões, né? Dada a intensidade das emoções inseridas ali naquele fazer artístico. É feio, eu acho horrível. A arte do Basquiat é horrível, ela agride, gente, aquela coisa feia, assim, meio suja, aquela coisa assim, não é uma coisa agradável, como, por exemplo, um Rembrandt, como, por exemplo, um Van Gogh. Não é. Um Cézanne não é. É uma coisa agressiva, a arte do Basquiat. No entanto, vale milhões uma tela do Basquiat. Você entendeu? Então, mesmo que seja uma coisa feia, agressiva, ela tem o seu valor de acordo com a intensidade, a carga emocional embutida ali naquela arte. Poema é a mesma coisa. Entendeu? Poema é a mesma coisa. Você pode fazer um poema assim, você fala, nossa, não precisava falar tanta coisa pesada nesse poema. Às vezes precisava. Não é? Tem um poeta brasileiro muito famoso, inclusive ele é tido como o maior poeta brasileiro da nossa língua brasileira. Ele já morreu há algumas décadas, mas está bem presente no nosso imaginário, está bem aí no nosso dia a dia, nos livros didáticos, nas músicas, em várias linguagens artísticas, que é o Carlos Drummond de Andrade. Você já deve ter ouvido falar. O Carlos Drummond de Andrade é um poeta maravilhoso, não é à toa que ele se tornou nosso poeta maior, aclamado assim pela crítica como nosso poeta maior. E ele escreveu muito, produziu muito e democratizou o poema, a poesia, porque a poesia, o poema, por ter essa linguagem cifrada, ele era muito elitizado, a pessoa precisava pegar o dicionário para ir ali entender um poema, porque às vezes o poeta exagerava na busca da palavra perfeita, na construção dos versos ali. Então o poema ganhou esse estigma de ser só para gente rica, para quem entende, já estudou muito, bem intelectual. Aí o Drummond veio e popularizou, democratizou o poema. Ele começou a escrever versos numa linguagem bem acessível, bem coloquial. E as pessoas comuns passaram a entender os poemas de Drummond e passaram a consumir mais poesia. Foi uma coisa assim, maravilhosa, revolucionária, né? Melhor das revoluções, aquela que se dá através dos versos, melhor das revoluções. Então, o Drummond, ele é esse mago, essa pessoa que aproximou o poema das classes populares, do povão. E ele tem um poema que ele fala de uma pedra, que é uma coisa impensada assim, da gente falar, e ele conseguiu fazer uns versos de impacto a partir de uma pedra. E, o que é mais importante, a partir do que essa pedra significava ali naquele momento, porque ele utiliza a metáfora da pedra para falar de uma dor. Então, o que é metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem que significa comparação. Então, ele compara a dor com a pedra. Ele utiliza a metáfora da pedra, ele pega a pedra emprestado para ilustrar a dor que ele estava sentindo, porque a gente fala as coisas através de outras palavras. Claro, o poeta adora isso. O poeta adora usar metáfora,
né? Comparar, escolher uma palavra melhor para falar uma coisa grande. Ele vai fazer uma comparação e ali ele economizou, ele enxugou ali o verso. Então, o Drummond utilizou a metáfora da pedra para falar de uma dor muito grande que ele estava sentindo, que foi a dor da perda de um filho dele, um filho nascituro. Nascituro é o nome que a gente dá para criança que morre quando no nascimento. Então, esse filho do Drummond morreu ao nascer e o Drummond sentiu uma dor muito grande, porque ele já tinha desenvolvido expectativas. Claro, todo pai e mãe desenvolve, são 9 meses de espera, e são muitas as expectativas quando o filho vai chegar. E aí o Drummond foi acometido de muita tristeza, muita dor com essa perda. E era uma dor tão grande, era uma coisa tão triste que parecia uma pedra gigante no meio do caminho dele, que não deixava ir para lugar nenhum. E ele falou dessa dor lindamente, utilizando essa metáfora da pedra. Na época o poema não foi muito bem aceito, mas décadas depois o poema está aí nos mostrando que ele é maravilhoso, já virou inclusive ditado popular, quase, ali a gente está sempre referindo a essa pedra no meio do caminho. É um poema que é campeão de análise em vestibulares, análise literária, e é um poema bem, bem contundente ali. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei daqueles dias na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então ele utiliza inclusive a repetição, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Isso é para mostrar a dimensão da dor. Esse fato abalou tanto o emocional dele que ele não conseguia seguir, era como se tivesse uma pedra gigante ali no meio do caminho. E ele agiganta essa pedra, ele aumenta o tamanho dessa pedra exatamente com a repetição. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Ele vai repetindo, é como se a pedra fosse se agigantando. É um recurso assim, bem inteligente que ele utilizou aí na construção desses versos. Esse poema é bem elegante, é um estilo assim que muitos perseguem, né? O sonho de maioria dos poetas conseguir passar uma mensagem tão complexa, uma mensagem tão ampla, de uma forma tão emblemática, né? E tão plástica, então é porque você enxerga aquilo ali, né? Quase que material. Ele acertou muito na produção desses versos. Então, você pode ver muita coisa linda do Drummond aí na net. Ele, como eu disse, é o nosso queridíssimo poeta maior, Carlos Drummond de Andrade. E ele popularizou. Eu vou falar aqui mais um poema dele. Você fala, como assim? Como é que ele conseguia? Eu vou falar um poema escrito em 1930, um poema que vai fazer 100 anos agora, e que é um clássico, que as pessoas amam, e que é um poema bem simples, que você fala, meu Deus, como ele conseguiu, né? É o poema Cidadezinha Qualquer, você deve conhecer. Casas entre laranjeiras, mulheres entre bananeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um burro vai devagar, o cachorro vai devagar. Devagar as casas olham. Eita vida besta, meu Deus. Então aí, ó, verso escrito há tantos anos, continua nos livros didáticos. As pessoas continuam fazendo releituras variadas. Existe, por exemplo, bordados com esse poema. Esse poema porque a gente enxerga o desenho dele. É excelente. Se você é professor, é excelente para você trabalhar na sala de aula com criancinhas, porque elas já vão começar a ilustrar, vão começar a fazer releituras ali no desenho. Perfeito! Olha, casas entre laranjeiras. Que coisa mais maravilhosa para você reproduzir em forma de desenho. Mulheres entre bananeiras. Olha, pomar, amor, cantar. Gente,
você vai enxergando, você vai falando e a coisa vai se materializando, não é assim? Um burro vai bem devagar, olha, você enxerga, não é assim? Então, o Carlos Drummond conseguiu passar muito com poucas palavras, porque você recria toda uma história ali, com esses versos simples, esses versos exíguos ali, econômicos. Ele é mágico, né? Ele é assim, magistral, ele consegue. E tantas outras coisas lindas que ele nos legou, que você pode, por exemplo, E Agora José, você conhece, foi musicado pelo Paulo Diniz. Mais uma vez eu falo que se você é da minha geração, você se lembra, se você gosta de música. Paulo Diniz musicou esse poema do Carlos Drummond de Andrade lindamente, marcou uma geração, se tornou um clássico da música popular brasileira. E agora, José? José para onde? Lembra? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou e tudo sumiu. E agora, José? De cavalo preto que puxa galope, você marcha, José. José para onde? José para onde? E agora, José? É porque eu não sou boa de cantar, né? Assumo isso. Mas nem por isso deixo de cantar também, né? Não é porque a gente tem uma voz fora do padrão que a gente vai deixar de cantar e os males espantar, né? Então, eu canto porque o momento existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Conhece esses versos? Esses versos são da Cecília Meirelles, que é uma poeta brasileira perfeita, maravilhosa, que já morreu também, mas está bem presente aí no nosso dia a dia. E você deve conhecer muita coisa dela, tenho certeza, porque os versos dela estão nos livros didáticos aí, abundantemente. E se você gosta mesmo de poesia, você conhece esse que eu acabei de falar, você conhece outros. Por exemplo, ela tem um do retrato, lembra? Esse é ótimo do retrato. Ela tem um que eu gosto muito, que se chama Epigrama número 8. Encostei-me a ti, sabendo bem que eras apenas onda, sabendo bem que eras nuvem, depus a minha vida em ti. E como sabia bem tudo isso, e dei-me ao teu destino incerto, fiquei sem poder chorar quando caí. Ela tem muito poema lindo, ela tem um que se chama Noturno também, que eu acho lindo, que é bem assim, ó. Fez tanto luar que eu pensei nos teus olhos antigos e nas tuas antigas palavras. O vento trouxe de longe tantos lugares em que estivemos, que eu tornei a viver contigo enquanto o vento passava. Ai, que saudade do meu pai. Eu me lembro dele nesses versos. E tantos outros versos lindos que ela tem, mas ela escreveu muito também para criança. Uma linguagem, não é para criança, é para todo mundo. Não existe essa poesia infantil, poesia adulta. Poesia, esse sentimento. Mas ela escreveu uma linguagem que agrada muito as crianças. E você deve lembrar dos seus livros de escola. Se você estudou mesmo nesses livros de escola regular e usou os nossos livros didáticos, você deve lembrar de vários poemas da Cecília Meirelles. Vamos lembrar de alguns aqui? A Bailarina, lembra? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas inclina o corpo pra cá e pra lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não se cansa de tanto rodar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina.
Mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. Né? O que mais da Cecília? O colar de Carolina, que eu adoro. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal e torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Bem lindinho, né? Simples, prezando apenas a sonoridade. E ela tem muitos outros que prezam apenas a sonoridade. Por exemplo, a Chácara do Chico Bolacha. Veja aí no Google, você vai ver que lindo. Vou falar um fragmento do poema. Na Chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que na Chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorrinho coxo que se chama Caxambu. E tem mais coisas que você pode verificar aí. Ela tem uns bem divertidos, como por exemplo, Menino Luxento. Menino Luxento, você quer pudim? Não, mamãezinha, tá muito ruim. Menino Luxento, você quer salada? Não, mamãezinha, tá muito aguada. Menino Luxento, você não quer nada? Menino Luxento, pois tome palmada. E ela tem também, por exemplo, Pombinha na Mata. Ah, que poeminha lindo, graciosinho. 3 meninos na mata ouviram a pombinha gemer. Eu acho que ele está com medo, disse o primeiro, e com certeza vai morrer. 3 meninos na mata ouviram a pombinha carpir. Eu acho que... Veja aí. O que mais da Cecília? O último andar é lindo. Ah, o último andar é lá que eu quero morar, de lá se vê as estrelas, de lá se vê o mar, é lá que eu quero morar. O último andar é lindo. Veja aí. Veja também, por exemplo, tanta coisa. Quem me compra um jardim com flores, leilão de jardim, quem me compra um jardim com flores, borboletas, de muitas coisas, esse é lindo. Veja leilão de jardim, veja isto, aquilo, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se põe a luva e não usa o anel, ou se põe o anel e não usa a luva, ou se compra o doce e gasta o dinheiro, ou guarda o doce, ou se guarda o dinheiro e não compra o doce, ou isso, aquilo, ou isso, e vive escolhendo o dia inteiro. Esse é lindo. É o nome do livro, só para você ter uma ideia. Como ele é lindo, ele é o título do livro, que ela recolheu um monte de poemas infantis. Leia o livro Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Pesquise aí no Google, você vai achar um monte de poemas desse livro. E cada um, eu repito, é mais bonito do que o outro. Leia todos. Tem um dela que eu gosto bem também, eu lembro de fragmentos, que é lá do meu livro, de quando eu era criança. As meninas. Arabella abria a janela, Carolina abria a cortina e Maria olhava e dizia bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina uma sábia menina e Maria olhava e sorria. Bom dia. Lembraremos daquelas meninas que moravam naquela janela, uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina. Mas a nossa eterna saudade é Maria, que dizia com voz de amizade, bom dia. Perfeito esse poema e tem tantos outros. Tem um outro poeta que eu gosto de usar como exemplo, junto com a Pedra no Drummond. Eu uso esse poeta, um poema dele, para mostrar que a poesia está em tudo, que a gente pode fazer poema, que todo mundo consegue fazer poema, que é fácil extrair poesia de coisas. Eu fiz um poema falando isso, tentando te convencer disso. E nesse poema, que se chama Poesia em Tudo,
eu cito dois poetas que extraíram poesias de coisas bem pensadas. Uma é o Drummond, que tirou poesia da pedra, né? A gente deu exemplo aqui, Carlos Drummond de Andrade. E o outro é o Vinícius de Moraes, que tirou poesia, sabe de quê? Gente, ele tirou poesia de uma porta, um pedaço de madeira morta. Ele tirou poesia. Então, se esses dois poetas conseguiram tirar poesia dessas coisas, a gente consegue também. Daqui a pouco eu vou falar o poema A Porta do Vinícius e depois eu vou falar o meu poema, que eu dou o exemplo dos dois poetas, tá bom? Então, o poema do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, você conhece esse poeta maravilhoso, que deixou tantos bons poemas, inclusive soneto. Vou ver se dá tempo de falar um soneto dele, tá? Vamos na porta. Olha o poema A Porta. Eu sou feita de madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado e abro de supetão para passar o capitão. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu só não abro para aquele que diz que a mim bem pouco importa, que se uma pessoa é burra feito uma porta. Esse poema, eu mudo a ordem dos versos, porque eu aprendi há muitos anos, há décadas. Mas o recado está aí dado, você viu que o Vinícius de Moraes conseguiu extrair poesia de uma porta, um pedaço de madeira morta. E a gente já tinha falado do Drummond, que conseguiu extrair poesia de uma pedra. Então agora eu vou falar o meu poema, que eu dou exemplo dos dois. O nome do poema, Poesia em Tudo. A poesia está em todo lugar, só não vê quem não sabe olhar. O poeta não tem pressa e a criança também não. Para eles, a poesia brota como brotam as flores do chão. Drummond viu poesia até na pedra que havia no meio do caminho. Vinícius viu poesia até na porta, que é feita de madeira morta. Eu vejo poesia no porquinho do Bandeira, que por sua andorinha passou a tua vida inteira. Vejo poesia também no colar de Carolina e na bailarina, e vou falando desses poemas, desses poetas que a gente já falou aqui, Bandeira, um pouquinho da Índia, né? E vou falando. Mas tem 5 poetas aqui no Brasil que a gente tem muito que falar deles, que ler, que apresentar para aquela criança que a gente quer educar poeticamente, seja sobrinho, filho, aluno, um vizinho, um neto. 5, ou a gente mesmo. Se a gente quiser se educar poeticamente, a gente tem que começar a ler dos bons poetas. Então tem 5 aqui no Brasil que eu sugiro que você leia sempre. Um é a Cecília Meirelles, que a gente acabou de falar aqui um monte de poema dela. O outro é o Carlos Drummond de Andrade, da Pedra. O outro é o Vinícius de Moraes, que a gente falou só a porta. Vale a pena falar mais uns 2 poemas dele. Eu vou falar o soneto que eu prometi. Lembra que a gente falou lá no início o que é soneto? Soneto é um poema composto de 14 versos, dividido em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quarteto e as 2 últimas terceto. Então eu vou falar um poema de Vinícius de Moraes, porque aí fica mais fixo mesmo, e você vai lembrar para sempre o que é o soneto. Porque o Vinícius de Moraes, apesar de ter morrido há poucas décadas, está bem presente, né? No nosso dia a dia, nos livros, na música, a gente conhece mesmo. Nosso poetinha querido. Então eu vou falar um soneto dele que se chama Soneto da Fidelidade. Ele escreveu vários sonetos. Mesmo não precisando rimar, mesmo não precisando escrever poema de forma fixa, porque ele veio depois do modernismo. Mas olha o soneto que ele escreveu da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada bom momento em seu louvor e espalhar meu canto. E meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure,
Quem sabe a morte, a angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Então tá aí um soneto maravilhoso do Vinícius de Moraes e tantos outros sonetos que ele tem, que você pode conferir, tantos outros poemas que ele tem, que você deve lembrar alguns. Eu não vou falar mais, porque nossa proposta é de 1 hora e já esgotou o tempo, senão esta oficina vai ficar muito grande, né? Vai ficar enfadonha, cansativa, você vai ficar com preguiça de ver. E eu quero que você veja, eu quero que você reveja, eu quero que você compartilhe com os amigos. Então a gente não vai se estender muito, a gente vai ficar por aqui. Mas lembra que eu só, fechando aqui, falei 5 poetas: Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, do Porquinho da Índia, que eu falei, e Mário Quintana. Mário Quintana é perfeito. Pesquise o Mário Quintana, pesquise esses poetas, leia todos os poemas dele que você vai amar e você vai educar o seu ouvido assim, vai se tornar, quem sabe, um grande poeta. Eu fico por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!